Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, primeira epístola de João, epístola universal do apóstolo João. Universal por quê? Porque não é dirigida a nenhuma igreja especial e nem a nenhuma pessoa, amém? Por isso que é universal, serve para todas as igrejas. Mas João escreveu essa epístola aos crentes da Ásia Menor, onde a capital era Éfeso, mais ou menos em 90 depois de Cristo. Porque se sabe que o apóstolo João escreveu essa epístola por causa das concordâncias internas, né? Ele de próprio punho não se identifica como autor da epístola ou carta, mas nós, lendo a epístola, nós podemos entender que foi o mesmo que escreveu o evangelho que é atribuído a João, ok? Então a primeira epístola de João é uma epístola universal, e essa epístola ela foi escrita para disseminar para acabar com algumas heresias que estavam surgindo naquela época, principalmente devido à entrada dos gentios para fazerem parte do corpo de Cristo, né? Porque eles, acostumados à sua vida pagã, eles queriam introduzir dentro da igreja os seus pensamentos, aquilo que eles achavam, aquilo que eles aprenderam, ok? E João estava acabando com essas heresias. E a heresia mais comum que veio dos gentios é o gnosticismo, okay? Que existe até hoje, cujo percussor se acha que foi um mago, se não me engano, esqueci o nome dele agora, mas foi quando Filipe foi evangelizar Samaria, naquela região da Samaria, e entre eles havia um homem chamado, deixa eu procurar aqui, está nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, foi quando Samaria se rendeu a Cristo. Pronto, está no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. O nome da pessoa é Simão, ok? Simão, e o nome Simão significa mágico. Simão, ok? Ele foi, segundo os estudiosos, quem introduziu o gnosticismo dentro da igreja. O gnosticismo prega que uma vez que se crê em Cristo, pode-se tomar qualquer ato, mesmo que seja impuro, ok? No corpo, tudo é justificável, ok? Só não poderia deixar de crer em Cristo, mas poderia praticar o que quisesse praticar, o que fosse da sua vontade. E isso é um equívoco, ok? Porque uma vez que estamos em Cristo, nossos corpos, mesmo ainda sendo contaminados pelo pecado, nossos corpos passam a ser de Cristo. Amém? Então todos os nossos atos, nós respondemos por eles no nosso corpo físico também, não somente no espírito. Tá certo? É claro que a carne para nada serve. Por que Jesus disse isso? Porque os dias para esse corpo estão contados. Esse corpo ele será totalmente destruído, ok? Destruído pelo fogo, tá certo? Para a purificação de todos nós. Bem, para a purificação definitiva. Então o apóstolo João ele começa, observe como é parecido o começo da epístola, a primeira epístola de João, com o evangelho de João. O que era desde o princípio, o que vimos com os olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Não é? O Deus que ninguém nunca viu tornou-se visível através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. É isso que João anuncia. E quando anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada em carne, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Jesus não foi criado por Deus. Ele encarnou-se, ok? Mas ele não foi criado por Deus. Jesus é o próprio Deus. É o Deus encarnado, o Deus em forma de barro, em forma de vaso. O Deus em forma de carne. Mas ele não foi criado por Deus, amém? Ele já existia. Antes que se tivesse céu, terra, mar, antes que existisse qualquer um dos universos, das galáxias, ele já existia. Porque ele não tem nem princípio, nem fim de dias. Ok? É o próprio Deus encarnado. O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Que comunhão é essa? A comunhão busca a unidade. Né? Nós somos um, nós todos somos um em Cristo Jesus. Nossa irmandade vem de nossa união com Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, através de um vínculo de comunhão, de mais intimidade do que um vínculo consanguíneo. Ok? Nós somos mais irmãos do ponto de vista do que diz respeito à irmandade do que nossos próprios irmãos consanguíneos. Ok? Nós somos uma família onde os laços que nos unem nunca serão desfeitos. Isso é impressionante. É por isso que João fala tanto de irmãos nessa epístola. Tá certo? Não do ventre, mas da comunhão. Ok? Em espírito. Amém? Tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então o que nós temos de comum? A fé em Cristo. Amém? Que é a mais forte, que é o mais forte de todos os laços que possam existir em qualquer lugar desse universo, ou dessa galáxia, ou de qualquer outra galáxia. Ok? Estas coisas nos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa felicidade, né? Aí ele começa a dizer no versículo 5: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Por isso que quando nós dizemos que Deus é bom, é uma bondade onde não há brecha para nenhuma maldade, para nenhum pensamento mau ou nenhum pensamento malicioso, nada que venha a manchar a idoneidade e a dignidade de Deus. Amém? Por isso que o bom que a Bíblia se refere é a bondade de Deus, é a bondade plena. Nele não há indício nenhum de trevas. Não é como nós. Mas nós já fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus? Sim, mas nós ainda estamos nesse corpo, e esse corpo ainda é contaminado pelo pecado. Ok? O salário do pecado é a morte. A morte de quem? Desse corpo. Amém? Esse corpo vai deixar de existir um dia. E assim como Jesus deu um corpo glorioso, onde só a luz, nós também teremos. Ok? Nós esperamos esse novo corpo, que é incorruptível, indestrutível, nunca se acabará. Como esse aqui se acaba, nós envelhecemos, nossos órgãos vão indo comparando, um dia eles param definitivamente. A esse corpo, nesse momento, ele será totalmente destruído. Ok? Não haverá nenhum indício dele mais. Tá certo? Quando Jesus se desfizer desse corpo corruptível no qual hoje nós habitamos, que é o nosso tabernáculo. Amém? Se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, andar em Cristo requer uma nova consciência, uma nova postura, uma nova prática. Se nós dizemos que nós somos de Cristo e ainda praticamos de forma voluntária, habitual, quanto mais pecado, se ainda continuamos vivendo no pecado, nós estamos mentindo para nós mesmos e pior, para Deus. Ok? Então a vida em Cristo requer santidade, requer santificação, requer abrir mão daquilo que ora nós fazíamos, que hoje nós sabemos não agrada mais a Deus. Agora, continuamos a pecar? Continuamos. Mas por um ato particular, ok? Por um acidente, não é algo habitual, não é algo premeditado. Amém?
nós pecamos ainda. Quando nós não pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, por ações, por omissões. Por quê? Porque ainda estamos neste corpo, ainda estamos sujeitos à humanidade caída, ok? A esse corpo, tá certo? Esse corpo deteriorado pelo pecado. O mal ainda habita em nossos corações. Se nós damos lugar ao mal, o mal vem e toma conta de nós de forma pior do que antes da nossa conversão. Ok? Então, andemos atentos, né? Confiemos em Deus. Nós também temos em nós hoje a natureza divina. Deus hoje habita em nós, o Espírito dele habita em nós. O Espírito dele é que nos dá certeza da nossa salvação e da vida eterna. E é o Espírito dele que nos ensina a tirarmos aquilo que ele nos revela, que em nós ainda existe, que não agrada. Okay? Nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo. Okay? As circunstâncias nos mostram, né? O que nós vamos fazer para continuarmos nos preservando em Cristo, mantendo a nossa comunhão com Ele. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Mais adiante, João fala de nós não podemos aborrecer nosso irmão, não podemos desejar o mal dele, ok? Não podemos desprezá-lo, não podemos rejeitá-lo, pelo contrário, devemos abraçá-lo, devemos amá-lo com amor fraternal, o verdadeiro amor que nos une, ok? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a comunhão uns com os outros, a demonstração do amor, a prática da palavra de Deus é que demonstra que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos uma nova criação em Cristo, não uma nova criatura. A criatura é a mesma, mas a criação não, porque nosso espírito foi renovado. Nós não vivemos mais em trevas, nós vivemos na luz. Olha, nós temos ainda a aparência do velho homem. A gente não muda, né, fisicamente, ok? Mas nosso interior, nosso homem interior tem que mudar, né? Nós temos que nos transformar nessa nova criação. Assim como Cristo agia, devemos agir nesta terra. E João nos ensina nessa epístola isso, a vivermos como Jesus viveu. E sem darmos lugar às trevas, sem darmos lugar ao mal, e sim praticando o bem. Se dissermos que não temos pecado, aí João começa a entrar nesse mérito, né? Porque naquela época as pessoas diziam, como dizem hoje, né? Eu não tenho pecado, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Sabe lá, o que se passa no coração, só Deus examina a mente e o coração de uma pessoa, né? Só Deus vasculha o mais íntimo do nosso ser. Só Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Okay? Por isso que nós não somos perfeitos ainda, mas estamos caminhando para a perfeição. Ainda há o ranço. Ainda há o ranço, para que a pessoa entenda que ele não é perfeito ainda. Para que a pessoa entenda, ainda é ser humano. Porque se não existisse o ranço, meu Deus, se tomaria como o próprio Deus na terra. Então tem que haver ainda a imperfeição, para que a perfeição seja valorizada, seja buscada, ok? Então Deus nos faz sentir a imperfeição, para que nós busquemos a perfeição nele, não em nós mesmos, na nossa capacidade, em nossos méritos, não, nele. Enganamos-nos a nós mesmos quando dizemos que não temos pecado, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, ok? Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, nenhuma carta de João ele se identifica. Não é como Pedro, Paulo diz. Eu, Pedro, eu, Paulo, apóstolo de Deus, né? Mandado por Jesus Cristo, né? Então, um nome atribuído na carta dá um peso à mensagem, entendeu?
atribuir peso à carta, mas o peso que não é deles, é daqueles que o enviou. É daquele que o enviou, Jesus Cristo. Ok? O entendimento é daquele que o enviou, que os enviou, Jesus Cristo. Né? Mas João não faz isso. João, ele tinha, apesar do início, né, um tanto quanto conturbado, João, ele tinha uma humildade diferente da de Paulo e da de Pedro. Ele sempre tratou os outros muito carinhosamente. Né? Nas epístolas dele, se fala muito filhinhos, né? Se fala muito em amor. Né? É por isso que ele é tido como apóstolo do amor. Talvez alguns o tenham como meloso demais, né? Mas não era a intenção, nunca foi a intenção de João. É demonstrar de fato, naquilo que ele fala, que ele escreve, o que verdadeiramente ele era. Ok? Então, o que nós percebemos nas epístolas e no Evangelho de João é o que verdadeiramente ele era. Porque a personalidade do profeta está apesar de ser influenciado, inspirado por Deus, ok? Quando a pessoa escreve algo, mesmo sendo inspirado por Deus, a sua personalidade, aquilo que a pessoa é verdadeiramente, ok? Se deixa ser transmitido pelo que ele escreve. Então João era isso aqui. Paulo era um doutor da lei, né? Era um homem culto, extremamente culto. Paulo escreve, tem algumas epístolas de Paulo que ele escreve muito carinhosamente. Principalmente as epístolas pastorais, né, dirigidas a Timóteo, a Tito, aquela epístola bem particular que ele escreveu para Filemon. Né? Segunda epístola aos Coríntios também mostra muito essa amabilidade, e também essa fraqueza exposta de Paulo. Ele estava se mostrando como ser humano, que ele era, ok? Como todos nós, tá certo? Ele era sujeito às mesmas paixões, ele era sujeito aos mesmos erros que nós, tá certo? Tanto ele, quanto Pedro, quanto João. Então, a Bíblia é inspirada? Mas muitas coisas da personalidade da pessoa que escreveu consta nela, tá certo? Deus não tira isso, tá certo? A personalidade da pessoa, o que ela acha de vários pontos relativos, de várias questões que são levantadas dentro da igreja, o ponto de vista fica cravado como daquela pessoa, tá certo? É por isso que as epístolas, elas são inspiradas por Deus, mas cada um fala do seu jeito. Pedro fala de um jeito, Paulo fala de outro, João fala de outro. Ok? Mas é o mesmo Espírito que os inspira, ok? Que os inspirou e nos inspira também, tá certo? Através daquilo que eles escreveram. Ok, meus irmãos e minhas irmãs? Aí João, no capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então, nós devemos esforçar, como diz o apóstolo Paulo, esmurrar a nossa carne, para que naquilo que nós aprovamos, não sejamos reprovados. Ok? Se for necessário esmurrar a nossa carne, não vamos levar isso ao pé da letra, mas o que eu quero mostrar para vocês é a intensidade daquilo que Paulo escreve a esse respeito, como ele se preservava do pecado, amém? Dessa mesma forma, ok? Nós devemos, se for necessário, nós devemos esforçar esse ponto, a essa intensidade para não pecarmos, ok? Mas lembramos, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos ao erro, nós estamos a todo momento sujeitos a pecar, tá certo? Aí João nos lembra, mas se alguém pecar, então vamos nos esforçar para não pecar. Mas se pecamos, porque ainda estamos nesse tabernáculo, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não pecamos habitualmente, não vivemos no pecado, amém? Não pecamos premeditadamente, ok? Nós pecamos por acidente, por um ato particular, uma falha, um ato falho, ok? O pecado em nós tem que ser dessa forma. Não podemos viver pecando. Aí João diz: porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus morreu por
Isso não quer dizer que a salvação é para todos. Deixa eu explicar. A salvação está disponível para todos, mas muitos não quererão a salvação. Ok? Muitos não vão se apropriar dessa graça. Tá certo? Mas Jesus morreu por amor a todos. Imagine a pessoa mais perversa, mais vil da face da terra. Jesus morreu por ele. Amém? Se ele se arrepender, se voltar para Cristo, os seus pecados estão perdoados. É isso que o ser humano, o homem natural, não percebe. Mas fez tanto, aprontou tanto, agora que é santo mesmo. Se Cristo o santificou, se ele foi purificado pelo sangue de Jesus, hoje ele é santo. Não importa a sua ficha pregressa, não importa o que ele fez antes, uma nova criação ele passa a ser, se de fato houve essa transformação mais íntimo do ser dessa pessoa. Então não julguemos, amém? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, estamos aqui para observar a lei, para observar o amor, o mesmo amor que Cristo teve por nós, que éramos nós. Analise cada um aí a sua vida. E hoje, onde nós estamos? Estamos em comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, se nós estamos obedecendo a Deus, nós verdadeiramente conhecemos. Então, do ponto de vista teológico, o que é conhecer a Deus? É simplesmente saber que Ele existe? Isso os demônios, Satanás sabem, mas não obedecem. Então, do ponto de vista teológico, significa guardar os mandamentos, conhecer a Deus, obedecê-lo, amém? Obedecê-lo. Assim como crer. Quando a gente lê crer na Bíblia não significa simplesmente saber que existe. Crer na Bíblia significa obedecê-lo. Crer no Senhor Jesus, não somente como seu Salvador, mas principalmente como o seu Senhor. Ele é quem manda. Nós não temos mais vontade própria. Nossa vontade pertence a Ele. Não temos mais vontade própria. Está certo? Na realidade, nunca tivemos. Se estávamos no mundo, nossa vontade era a influência maligna. O mal que passou a agir no mundo pelo pecado de Adão, ok? É que nos levava de um lado para o outro. Agora não. Agora nós somos guiados, nós manifestamos a glória de Deus, né? Nós somos conhecidos pelos principados e potestades como filhos de Deus, como aqueles que irradiam verdadeiramente a luz divina, a luz de Deus. Então, fazer jus a isso, ok? Vamos nos esforçar para não pecar. Vamos praticar essa palavra que é bendita em nome de Jesus. Ok? As nossas práticas antigas. Mas eu sou assim, eu vou morrer assim. Não existe isso. Se Jesus nos salvou, Ele quer nos transformar. E nos transformar de glória em glória, de valor em valor. Ok? Porque só Ele sabe o preço que custou a Ele ter vindo, ter se feito servo, na forma de servo como nós, né? Ter sido levado à cruz do Calvário, ter morrido, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele não ficou na sepultura, o seu corpo não viu corrupção, Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Do lugar onde Ele veio, Ele morreu por nós, né? Deus, Ele é bom. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí mais adiante, no versículo 8, ele diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. É nesse sentido que nós devemos refletir sobre as nossas vidas, de agora em diante. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. O que é aborrecer a seu irmão? O que é aborrecer a seu irmão? É puxar a orelha dele quando ele está errado? Porque muita gente se aborrece, né?
Muita gente acha que aquele que puxou a orelha, que queria restaurá-lo, que queria fazê-lo cair em si, está sóbrio, né? Fez o mal para ele, não quer o bem dele. Pelo contrário, gente, se só estamos vendo alguém fazendo o que é errado, ok? E através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, irmos lá e mostrarmos a ele que a pessoa está errada e que deve, não é? Voltar à sobriedade, praticar a palavra de Deus, voltar aos caminhos do Senhor, isso é uma dádiva, é um presente. Mas muita gente se aborrece. Não é nesse sentido o aborrecimento, não, viu? Continuemos a puxar a orelha assim. Ok? Se for para o bem do nosso irmão, da nossa irmã, se for para a glória de Deus, façamos assim. Porque muitos se dizem perseguidos. Né? Ah, ninguém me trata bem, ninguém me quer bem, porque faz coisa errada. Ah, fulano de tal falou de mim assim, assado. Cadê o amor? Todo errado. Ele acha que amar, tem pessoas que acham que amar é ser meloso, passar a mão pela cabeça. Não, que é assim mesmo, depois passa. Não, nós devemos puxar assim a orelha. Jesus puxa de nós. Quando está errado, ele puxa a nossa orelha. Eu já recebi tanto puxão de orelha que eu estou troncho. Mas agradeço a Ele, porque isso Ele faz quem nos ama. Senão Ele deixaria que nós andássemos do jeito que nós quiséssemos. Quando Ele puxa a nossa orelha, quando Ele nos disciplina, é prova do seu amor, assim como nós também. Quando nós chegamos e falamos algo que nós estamos vendo claramente pela palavra de Deus, que nosso irmão está, ou nossa irmã está fora de contexto, quando nós chegamos para ele e alertamos, abrimos os seus olhos, isso é prova de amor. Mas muitas pessoas se magoam, porque tem pessoas muito teimosas, se magoam com tudo. E nós não podemos ser assim. Cristo nos transformou em uma nova criação. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Então, esse aborrecer aqui não é nesse sentido, não. Porque muitos que se dizem nossos irmãos, quando a gente alerta eles, quando a gente mostra que ele está errado, ele se ofende. Ele ou ela se ofende. Não trata mal. Cadê o amor? Está aí o amor. Está aí o amor. Ok? Aquele que ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão, aborrecer nesse sentido, amém? Desejar o mal, desprezar, rejeitar, ok? Saber que o irmão está precisando e não ajudar, é nesse sentido, ok? Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aí ele fala de várias categorias, ele fala dos pais, ele fala dos filhos. Aí no 15, falando principalmente aos jovens, ok, que somos todos nós. Amém. Diz assim: não ameis o mundo. Que mundo é esse? Não devemos amar a natureza, gostar da natureza, não devemos preservar a natureza, não devemos usufruir da natureza, não é isso não. Não ameis o mundo significa não devemos amar as pessoas que são perversas, que são más. Não é por aí também. Que mundo é esse? É esse sistema pecaminoso que nós estamos vendo aí, controlado por Satanás e seu demônio, dizendo que o errado é certo, querendo leis que tornem crimes o seu mau procedimento. Esse é o sistema, esse é o mundo que nós estamos aí convivendo no dia a dia. É onde aqueles que estão agindo de forma errada perante a palavra de Deus, exigem direitos. Mas eles têm direitos.
As pessoas que não agem conforme a palavra de Deus, elas têm os seus direitos perante os homens, ok? Porque Deus, por concessão, garantiu. Mas haverá um dia que Deus irá julgar todos. É isso, é desse ponto que nós devemos alertar as pessoas. Porque Deus não vai tomar o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Deus vai julgar retamente, amém? Então, se existem leis hoje contrárias à palavra de Deus, nós, particularmente nós que somos cristãos, não devemos nem por um momento compartilhar delas, mas devemos respeitá-las. Ok? Se outra pessoa quiser segui-la, que siga. Mas se for custar até a morte para nós damos a nossa própria vida para não compartilharmos do mal que ninguém quer imprimir a nós. Amém? É assim que nós cristãos devemos viver. O momento da perseguição que houve, que está havendo e que haverá, principalmente na que haverá, nossas vidas a todo momento vai estar postas nas mãos dos malfeitores, a todo momento. Mas não tenhamos essa vida por preciosa, né? Se for necessário morrermos por amor ao Evangelho, que morramos. Porque nós temos da parte de Deus um lugar reservado, né? Um lugar maravilhoso, um lugar onde não haverá mais choro nem sofrimento, será um gozo eterno. Amém? Então não tenhamos essa nossa vida por preciosa ao ponto de rejeitarmos, ao ponto de renegarmos a Jesus, ok? Aquilo que Ele nos ensina, nós devemos praticar. Agora, sempre respeitando as outras pessoas. Se as outras pessoas não querem nos ouvir, querem viver da forma que elas querem, deixe elas viverem. Agora, alerte-as. Se você continuar vivendo assim, vai ser condenação. Se ela não crer, infelizmente, um dia ela vai perceber que o que nós falamos para elas era para o bem delas, ok? É isso que nós podemos fazer, nada mais do que isso. O espírito do anticristo já está, sempre esteve em nosso meio. O espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo que é contrário à palavra de Deus. É tudo que se coloca, quer se colocar acima de Deus. É tudo que quer puxar o que é devido a Deus para si. Esse é o espírito do anticristo. É o que nós estamos vendo aí. Quando a pessoa trata o certo, o errado como certo, esse é o espírito do anticristo. A pessoa que admite que há uma outra possibilidade de família do que aquela que a Bíblia traz, esse é o espírito do anticristo. A desonestidade, a perversidade, as imoralidades, a falta de imoralidade em todos os campos, em todas as áreas, esse é o espírito do anticristo. Ok? Porque quando João diz, olha, o espírito do anticristo já está, os anticristos já estão entre nós. Agora haverá na carta aos Tessalonicenses, na primeira e na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo deixa claro isso, haverá um anticristo que ele virá a esse mundo por permissão de Deus, mas sob a eficácia de Satanás. Ele vai fazer coisas incríveis, porque Deus concedeu isso para ele fazer através da operação de Satanás. Esse é o anticristo que a carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, nos traz, ok? Mas o espírito dos anticristos já estão entre nós, sempre estiveram, desde que Adão pecou, ok? Quando um homem faz uma estátua ou uma imagem e quer dar glória àquela imagem, a glória devida a Deus, esse é o espírito do anticristo. Porque puxa o que é devido a Deus para si. Por isso que não devemos ter imagens nenhuma em nossa casa, de forma nenhuma menção de mal em nossos lares, em nossas vidas. Ok? A palavra de Deus diz que nem devemos aparentar algo de mal. Não é só para não praticar o mal, não. Devemos desviar até da aparência do mal. Estão entendendo? Para que ninguém nos julgue, ok? Para que ninguém distorça o
o que é verdade em nós. Tá certo? Principalmente nesse final de ano, né? Quando chega Natal, né? As pessoas se envolvem muito naquela questão toda. Né? Muitas começam a beber, muitas começam a colocar árvores de Natal, a abrir luzinho na casa. Pode ser feito isso? É lícito? A pessoa tem liberdade para fazer? Tem. Mas vamos fugir da aparência do mal? Porque se alguém vê nossa casa com esse indumentário, vai pensar que aquilo que eles estão fazendo, por extensão a outras coisas, também está certo, amém? Porque é algo simples, mas que pode se estender a algo mais complexo, a algo mais terrível diante da santidade de Deus. Okay? Então, fujamos da aparência do mal, ok? A gente pode sim beber um cálice de vinho ou beber uma cerveja, alguns acham que pode. Tudo bem. A pessoa bebe um cálice, bebe uma cerveja. Onde isso pode parar? Será que a pessoa pode confiar tanto no poder, na força da sua carne e dizer, não, eu vou me entregar a isso? E acaba dependente. Tem pessoas que são dependentes até de comida. Tem pessoas que são dependentes de chocolate. Tem pessoas que podem viver sem comer chocolate. A gente vê como é a cabeça das pessoas. Tem pessoas que são viciadas em mentir. Mentem tanto que aquilo que elas falam por mentira, no seu íntimo ela acha que é verdade. De tanta mentira que ela já manifestou em sua vida. Então, tudo que sai da normalidade, nós devemos ver. Nós devemos analisar. Para que não caiamos nas artimanhas do inimigo. Gente, não subestimemos nunca Satanás. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos em Cristo. Aqueles que são fiéis, Deus cuida. E o maligno não os toca. Mas não devemos, nem por um momento, rejeitarmos a sutileza dos seus artistas. Porque ele vai minando. Não, que é isso? Isso é besteira. Não, vai por aí mesmo. Poxa, você não está sendo feliz por isso? Está gostoso? Faz por aí. Aí a pessoa acaba, quando ela toma por si, já está aprisionada. Então, não subestimemos nunca Satanás e seus agentes. Então, aquilo que o Espírito Santo nos mostra que em nós está errado, mudemos. Porque aquilo ali pode ser a brecha que Satanás pode usar para entrar novamente em nossas vidas. Amém? Então, tomemos o máximo de cuidado. Tá? Então, abramos mão de certas coisas mesmo. Mas isso é lícito, mas isso pode. Mas há o perigo de sermos escravizados, dependentes disso. Então, abramos mão. E João continua a escrever: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aí no capítulo 3, ele volta a falar da questão do amor que nós devemos ter uns pelos outros. Mas antes de chegarmos lá, vamos para o versículo 8 do capítulo 3. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica. Praticar significa o quê? De forma consciente. Essa prática aqui significa de forma consciente, de forma premeditada, sabendo o que está fazendo, não é por acidente, uma palavra torpe que sai da nossa boca, um pensamento que passa muito rapidamente pela nossa mente, ok? Uma ação que nós temos inesperada, não é nada disso. É uma prática, é costumeira, tá? Já está enraizada. É isso que João diz. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí diz: mas fiquem felizes,
Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer todas. Tem traduções que dizem todas as obras do diabo. Então Jesus veio para nos trazer a perfeita revelação de Deus. Como é que Deus quer que nós vivamos para agradá-lo? Porque nós estamos aqui não é para agradar outra pessoa que não seja Deus.